Então, para a gente entender isso melhor, a gente tem um quadro da ignorância, depois a gente tem um quadro do conhecimento, tá? E o que acontece? Em geral, as pessoas ficam com preocupações na cabeça, dúvidas, negatividade. Elas se relacionam com pessoas tóxicas e têm muita informação tóxicas. Então, o que acontece? Essas informações aqui negativas, todos esses tipos de modelos de coisas, vão indo para a mente consciente da pessoa. E aí, a mente consciente é quem percebe a realidade aqui fora. Então, ela vai jorrando isso de memórias explícitas. E aí, isso começa a circundar a mente consciente. Ela começa a jorrar isso aqui de negatividade, preocupação, dúvida, pessoas, informações tóxicas, enfim. E o que acontece? Ela começa a focar nisso daqui. Com o tempo que ela vai focando, o foco expande. E aí, isso começa a gerar medo. E o medo só pode ser expresso no corpo através do quê? Da ansiedade. E da ansiedade, isso vira depressão. Da depressão, passa para a desintegração. O que seria a desintegração? O suicídio, tá? Mas tem um ponto-chave aqui. Quando ela começa a focar muito nisso e o medo começa a expandir, ela começa a ter ansiedade, mas o real sentimento da ansiedade é a angústia. E a angústia ela não tem para onde ir, ela é suprimida no corpo, ela não tem como fluir. Então isso começa a piorar, até que gera a depressão e depois a desintegração, tá? Então é isso daqui. Então só recapitulando, a pessoa começa a ter muitas preocupações, muitas dúvidas sobre o futuro, ela começa a ser muito negativa, ela começa a ter muitas pessoas tóxicas e informações tóxicas entrando na mente consciente, e aí isso aqui acaba indo para o subconsciente, que é responsável pelas memórias implícitas, né? Então o que o cérebro faz? Ele associa. Se ela já tem memórias implícitas de dor, tristeza, né, de negatividade, ela está colocando mais reforço aqui. Então o que faz? As memórias explícitas vão ser, né, associadas às memórias implícitas. Então o cérebro, que é uma máquina de associação, gera um comportamento em você. Qual que é esse comportamento? O medo é expresso no corpo, através da ansiedade, que gera angústia, da angústia passa para depressão e desintegração. Agora, qual é o jeito da gente ter um equilíbrio e paz? Como a gente consegue equacionar isso melhor, tá? É o quê? Tendo conhecimento, ao invés de ignorância. No conhecimento, o que a gente faz aqui? A gente passa a se preocupar mais com o estudo, com o viver o agora, a gente passa a ter propósito de vida, né? Como eu quero estar daqui 2 anos, daqui 3, daqui 5 anos. A gente começa a se relacionar com pessoas de valor, informações de valor. Então, basicamente, a gente passa a estudar, tá? Então, o conhecimento é quem tira a ignorância, obviamente. Então, o que começa? Você começa a focar nisso. E quando você foca nisso, o que acontece? Essas informações da mente consciente vão vindo para a mente subconsciente. Então, o cérebro, mais uma vez, como uma máquina de associação, gera um comportamento. E como isso funciona? Quando você tem todas essas variáveis aqui, você foca nisso, o que gera? Fé. Ao contrário daqui que gera medo, você passa a gerar fé. E a fé, como que ela é expressa no corpo? Por meio do bem-estar. E o bem-estar, ao contrário da ansiedade, que gera angústia, ele gera expressão. O bem-estar ele só é expresso no corpo. Não tem como ele ficar suprimido. Ele simplesmente flui. E quando ele flui, gera criação. Então, quando você foca em coisas boas, nessas variáveis aqui, tem foco, vira fé. Quando você tem fé, é expresso no corpo pelo bem-estar, que gera expressão e criação, trazendo mais equilíbrio e paz.